Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos colocar frente a frente os dois equipamentos Epson EcoTank de entrada, onde paira uma das principais dúvidas de todo consumidor que precisa de uma impressora: qual delas eu compro? Não preciso de multifuncional, não preciso de multifunção, não preciso digitalizar, não preciso escanear, só preciso de uma impressorinha para reproduzir imagem no papel, com a função principal de impressão. E aí eu já ouvi falar que a Epson é a melhor opção, é a marca mais conhecida, é a marca que mais facilmente eu encontro suprimento. Quando eu preciso de uma peça de reposição, apoio técnico, o maior número de técnicos capacitados para prestar assistência é de Epson. Muito difícil um município que não tem alguém que faça manutenção em Epson EcoTank. E aí eu tenho duas impressorinhas que são as impressorinhas de entrada da Epson, que uma parte de R$700 e a outra está um pouquinho acima, partindo de 800, 810, onde a diferença máxima de preço que nós encontramos entre uma e outra é R$200. E elas estão abaixo da outra classe de impressoras, que já são as multifuncionais, que já estão na casa aí de 1.100. Então nós temos uma faixa de impressoras que vai de 700 a 900 e depois as impressoras que partem de 1.100. E as impressoras que estão nessa casa entre os 700 e 900 reais são as mais requeridas, mais buscadas por usuário de uso moderado, ou quem está com uma grana um pouco mais curta, sem poder investir no equipamento mais sofisticado, mais robusto, e quer dar o seu primeiro passo no universo das impressoras tanque de tinta, que tem o maior potencial de entregar autonomia, estabilidade, liberdade de impressão, economia, que são as impressoras tanque de tinta. Mas e aí, L121 ou L1250? É isso que a gente vai começar agora a confrontar as duas. Contextualizando que a L121 foi uma das primeiras impressorinhas feitas pela Epson lá atrás. Veio em meados de 2013, 2014, com a série L110 aqui no Brasil. Lá fora chegou até a L100, aqui nós partimos da L110, depois a L120 e a última atualização L121, que veio, se eu não me engano, em 2021. Impressorinha compacta, a menor impressora tanque de tinta do mundo, reservatóriozinho ali de capacidade máxima de 50 ml, reproduz toda a construção de mecanismo de toda a primeira geração das EcoTanks, que é considerado um mecanismo robusto, sem grandes problemas, sem grandes oscilações, no sistema de limpeza dela, no sistema de alimentação, cabecinha de impressão das mais conhecidas do mercado, FA04000, que equipa mais de 80 modelos de impressoras da Epson ao longo de todos esses anos, tracionador confiável, e por isso que é um equipamento que tem se perpetuado aí por mais de uma década. Só que tudo que a L121 tem de robusta, de simplificado, um usuário um pouquinho mais sofisticado sente falta de uma conectividade sem fio, porque a série L121 não vem com conectividade sem fio, somente no USBzinho ali direto. O usuário, que é daqueles que foi uma das grandes razões pela mudança de desenho das EcoTanks, e reclamava muito de ter a sua impressora num armário ou numa prateleira, num nicho, com paredes laterais muito estreitas, onde o equipamento fica encaixadinho, reclamava muito de não conseguir ter visão frequente para conseguir monitorar o nível de tinta, e aí esse usuário passa por vários inconvenientes de estar usando o equipamento e dali a pouco acabou o nível de tinta, entrou ar no sistema, e para reverter isso vai precisar sim de uma intervenção mais técnica, e aí esse usuário ele sente falta de uma máquina com um desenho mais moderno, com os reservatórios já voltados, com o visor de nível para frente da máquina, onde você pode pôr em qualquer lugarzinho estreito a máquina, o equipamento, e tudo que ele precisa está no painel frontal. Além disso, o usuário que quer usar a impressora para um leque maior de aplicações, selecionando papel foto, papel cartão, imprimir um certificado, ter mais versatilidade com esse equipamento, na L121 fica muito limitado a uma configuração de papel, somente papel comum sulfite. A L121 foi limitada pela Epson para somente uso com papel sulfite comum. Até tem como a gente emular outros drivers mais completos e fazer a L121 imprimir em modos de impressão com papéis mais sofisticados, papéis diferentes, mas é uma adaptação, uma emulação, e na L1250 você não precisa, ela tem todos os tipos de papéis ali, papel fotográfico
trabalhar com papel mate, com configuração do modo rascunho até o modo mais alto de qualidade. E no que tange a construção do equipamento, uma máquina moderna, uma máquina com acessibilidade mais fácil ao miolo, ao mecanismo, possibilita até mesmo o usuário fazer a própria manutenção e algumas vantagens importantíssimas para quem imprime alto volume de impressão, por exemplo, quem imprime miolo de agenda, quer usar essas impressoras com uma tinta diferente, uma tinta pigmentada, para imprimir apostilas, miolo de agenda, está começando dando seus primeiros passos na papelaria personalizada, na encadernação, na gráfica rápida, quer comprar a impressorinha de entrada para isso. A L1250 é uma máquina muito boa, porque ela já tem o seu tracionador centralizado. E a L121, como ela ainda obedece toda a construção da primeira geração, é um tracionador que está levemente posicionado para o lado direito da máquina. Inclusive o limitador lateral do papel, ele é da esquerda para a direita. Então, se você for imprimir pequenas faixinhas, a faixinha tende a sair totalmente torta no percurso na impressora, porque o tracionamento já pega lateral, não pega no centro do papel. Já a nova geração, a L1250, ela tem os limitadores laterais vindo das extremidades dos dois lados para o centro. E o tracionador fica bem ao centro. Então o tracionamento é muito mais estável, alinhado. Então uma melhoria muito grande que a Epson proporcionou. Além disso, no mecanismo, aí um termo um pouco mais técnico, o mecanismo da L121 e de toda a primeira geração, ele tem a sua transferência de tração pelo motor do bloco inferior através de correia, que é um componente flexível, suscetível à dilatação, à contração por temperatura e, consequentemente, a alterações no seu funcionamento, perda de precisão. Já a nova geração, ela é toda ela engrenada, não existe correia, toda ela engrenadinha ali. Uma vantagem na construção. Só que não só de melhorias é que teve essa atualização. A L1250 ela já faz parte de uma nova política de fabricação de todos os fabricantes. Então ela vem com pontos mais frágeis com relação à L121. Mas para aplicação e para aquilo que a Epson destinou a L1250 e a L121, a L1250 hoje é uma máquina muito mais bem construída e que, se submetida ela a volumes de impressão para qual ela não foi destinada, muito mais alto, ela de fato ela tem um potencial de robustez e entregar resistência menor que a L121. Mas isso hoje nós corrigimos e proporcionamos até muito mais vida útil do que uma L121 com a preparação de equipamentos. Tá? Justamente atingindo esses 11 pontos vulneráveis a oscilações e fragilidades que tem essa nova geração, e a gente já comercializa equipamentos ou promove pacotes de melhorias nessa nova geração. E de forma muito mais facilitada, é um equipamento muito mais fácil para você acessar, fazer manutenções e manter ele. A facilidade de você acessar o mecanismo da L1250, se comparado com a L121, nem se compara, como você vê aí nos vídeos. E agora vamos para um fator que talvez seja o principal para quem usa o equipamento, precisa de produtividade, a velocidade de impressão para você conta bastante. E nisso a L1250 ela teve um salto, tá? A percepção de processamento, de comunicação do computador com ela, mesmo em conectividade sem fio, que só aí a L1250 já derruba demais a L121, que só tá lá no cabinho USB. A velocidade de processamento de comunicação e acionamento já do mecanismo para início da impressão e depois todo o percurso do papel, a relação velocidade e qualidade de impressão na L1250 é muito superior à L121, que é uma máquinazinha muito mais lenta, incompleta. Quem já não reclamou com a Epson, que a Epson não mandou nenhuma bandejinha de apoio do papel no expelimento do papel da máquina? Pois é, a L121 não vem nada, só o equipamento, não tem nenhuma bandejinha para segurar o papel. E aí existem problemas muitas vezes. O papel, a hora que ele está saindo da máquina, se ele não tiver um apoio, algo do tipo, ele começa a deformar. E aí tem muitas vezes marcas de roletes, marcas de choques laterais com a cabeça de impressão, por esse comprometimento da estrutura do papel na saída, no expelimento dele da máquina. E na L1250 vem aquela bandejinha telescópica que você consegue tirar de dentro da máquina e depois recolher, toda ela completinha. E se na L121 você pode emular ela para ter as configurações, para você poder selecionar mais tipos de papéis. Por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de papel,
que você seleciona, a impressora ela é acionada com uma resolução e uma cobertura por pontos e limite de borda muito mais precisa e com uma qualidade muito maior. Então a L121 ela vem de certa forma bloqueada, limitada de fábrica. E tem como a gente fazer isso? E eu vou deixar no card, inclusive, aqui, se você quer fazer isso numa L121, como você turbinar ela. Extrair mais da L121 emulando um drive de um outro modelo superior que tem algumas funções liberadas que a L121 não tem. Tem como fazer isso. E da mesma forma, a L1250 também tem como emular um drive para ela ter uma função que ela geralmente não vem de fábrica, que é a impressão sem margem, sem borda. Sim, na L1250 tem como imprimir sem margem, sem borda. Na L121 também dá, Diego? Não, não dá. L121 nem você emulando qualquer drive, não existe essa possibilidade. Na série, na primeira geração, 3 dígitos da Epson, não tem como imprimir em hipótese alguma sem margem. Mas na 4 dígitos, na L1250, tem como. E eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card também na descrição para você que quer extrair mais da tua série 4 dígitos de entrada. L1250, L3110, L3150, L3210, L3250, dá para imprimir sem borda, sem margem. Então, se em uma você tem que emular para ter as configurações básicas de seleção de papel, a outra você emula para ter uma função muito mais rebuscada e que exige mais do equipamento. É uma impressão sem borda, porque as demais configurações básicas ela já tem. Além da conectividade sem fio, reservatório, frontal e tantos outros pontos que a gente abordou aqui. Então, na minha opinião, hoje, meados de 2024, você ficar na dúvida entre L121 e L1250, numa diferença de menos de R$200, sem sombra de dúvidas, o investimento mais inteligente é na Epson L1250. E se você quer comprar um equipamento já preparado pela ProInk, quer até mesmo conhecer os pacotes de preparação, tintas compatíveis, ferramentas para manutenção de impressoras e tudo que a tua impressora precisa ou pode vir a precisar, não deixe de visitar nossa loja proink.com.br. Lá nós temos as melhores tintas compatíveis, entregando uma qualidade em alguns aspectos superior à original. Além disso, se você gosta da pegada técnica, não deixe de conhecer a nossa plataforma de treinamentos. Logo aqui abaixo tem o linkzinho e lá nós temos treinamentos desde o MDI, que é uma manutenção descomplicada de impressoras dedicado para usuário de impressoras que não sabe nada e quer dar os primeiros passos na manutenção e conduzir o seu próprio equipamento de forma autônoma, econômica e conduzindo ele uma vida útil que jamais ele alcançaria. Tudo isso com o conhecimento que você tem no MDI, um treinamento extremamente acessível e com a isenção de gasto que você vai ter em qualquer manutençãozinha, você já consegue cobrir o investimento nesse treinamento e dominar a tua própria impressora. Ou ainda, se você tem aptidão técnica, nós temos treinamentos até mesmo para você atuar em alta performance como assistência técnica de impressoras. Tudo isso você conhece acessando a nossa página ProInk Academy, que está o linkzinho logo aqui abaixo. Eu convido você a conhecer mais. No mais é isso, eu não posso me despedir aqui sem pedir que você dê um curtir, que você se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para sempre que a gente subir um novo vídeo, uma novidade, um lançamento de impressoras, uma nova tinta, uma nova constatação, que pode ser um divisor de águas na tua relação com as impressoras para que você já receba em primeira mão. Além disso, a tua curtida e a tua inscrição são combustível para a gente não parar com a nossa motivação diária de promover a melhor experiência para usuários e técnicos de impressoras na sua jornada com as impressoras. Eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!